A gente está na série de Marcos. É o terceiro domingo que a gente vai estar em Mateus capítulo 16. Ou melhor, capítulo 16, 13 a 20. Por que a gente foi para Mateus? Porque Marcos, no capítulo 8, 27 a 30, fala que Jesus encontrou os discípulos e fala assim, o que as pessoas dizem que eu sou? Quem eu sou? Aí os discípulos respondem, uns dizem que você é João Batista, é o profeta Elias. Aí Jesus vira, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro diz, Marcos escreve, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Marcos não entra em detalhe, por isso que a gente está em Mateus que detalhou isso. Os 4 evangelhos, eles são harmônicos, e os 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de semelhantes ou sinóticos. Eles contam relatos do ponto de vista diferente, uns mais detalhados, e Marcos, que ele não é detalhista, Marcos é muito direto, por isso que tem a menor quantidade de escrita, o evangelho de Marcos. E a gente precisa explorar essa beleza. Aí Mateus escreve assim, lá em Mateus a partir do verso 13, quando Jesus pergunta, e vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como já lemos 2 domingos já isso, Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, você é bem-aventurado, você é um abençoado, você é um aprovado por Deus, em outra tradução, porque não foi você que falou por si mesmo, você falou porque o Pai te revelou, Mateus 16, 13 a 20. E por causa disso, Pedro, tu és Pedro, né? Tu és Pedro, tu és Petros, tu és Pedro, Petros do grego, um pedregulho. Sobre esta pedra, ou Petra, né, a rocha, eu edificarei a minha igreja. Você declarou que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, foi o Pai que te revelou. Sobre esse fundamento, sobre essa pedra, essa rocha, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi falado aqui também já, que quando diz as portas do inferno não prevalecerão, a gente se remete também ao que Jesus entendia sobre isso. Gênesis capítulo 22, se não me engano 17, quando há a promessa para Abraão da descendência abençoar todas as nações da terra, Abraão não fazia ideia do que seria a igreja, não fazia ideia, né? A revelação foi sendo progressiva no decorrer da história. Aí o Senhor fala para Abraão, as portas dos seus inimigos não prevalecerão contra você. E se nós somos descendentes de Abraão, conforme está lá em Gálatas, e nós somos a igreja, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, ou seja, o reino de Deus será irresistível onde ele chegar, né? E ele complementa com esse texto aqui, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, verso 19, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, terra e céu, ambientes distintos que estão interligados pela vontade e pela governança do Criador. Então terra significa sistemas de reinos humanos, o ambiente também que a gente vive, e céu é a esfera invisível do governo de Deus, a esfera que a gente não vê. Eu lhe dei as chaves do céu, eu lhe darei as chaves dos céus, as chaves do reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus é invisível, não tem fronteiras, não tem terras. O reino de Deus não está limitado por posições geográficas. Jesus disse, o reino não vem com aparência exterior. Se disserem que o reino está ali ou aqui, não acrediteis. O reino de Deus é uma governança invisível. E como que a gente faz esse patrulhamento do reino de Deus, essa preservação do reino de Deus? Como a igreja se torna visível no planeta Terra diante dos governos desse mundo? Como? A resposta é: um grupo de pessoas precisa se reunir, se organizar
confirmar uns aos outros como membros, como crentes em Jesus e no seu reino. Veja bem, olha só que interessante. Mateus capítulo 18, verso 19, diz assim, ó: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa, veja bem, aí eu fui lá no grego, é qualquer mesmo. Tem gente que pensa que é só a respeito do perdão, né? A qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Então a gente fez uma junção de Mateus 16, que fala da igreja, e pela primeira vez, Jesus fala da igreja, uma reunião de pessoas, no governo dele. Mateus 18, que fala da tratativa de como exercer a disciplina da igreja. E nós citamos também Mateus 28, na semana passada, onde Jesus disse que toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Agora vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando, fazendo discípulo, e ensinando-os a obedecer. Mateus 28. Então, resumindo, Mateus 16, Mateus 18, Mateus 28, receber pessoas por meio do batismo, ligar pessoas, é uso de chave. A igreja confirmar pessoas é o uso da chave, da autoridade que Deus dá para a sua igreja, para o seu povo. Desligar pessoas que promovem escândalos faz parte da autoridade que Deus dá para a igreja. É uma autoridade que o céu reconhece. Tomar decisões disciplinares na igreja é um uso da chave. Concordâncias diversas na igreja é o uso da chave. Pedido de intervenção divina por meio da igreja é o uso dessa autoridade, dessa prerrogativa. Fazer discípulos de Cristo é uma ordenança de Jesus para a igreja. E tomar decisões sobre as ordens de Jesus no seguinte fundamento: tu és Senhor. Na profissão de fé, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Senhor, Cristo e Filho do Deus vivo. Ah, mas eu conheço uma igreja que teve uma discussão, foram fazer uma assembleia, tomar decisão e deu até polícia. Deu polícia por quê que deu polícia? Porque nas decisões, na reunião comunitária para usar as chaves, Jesus não era o Senhor. Se deu confusão, ele não era o Senhor. Se deu confusão, ele não era o Cristo, o ungido. O ungido para abençoar todas as famílias da terra por meio dele, o Messias. A missão estava sobre ele. O Filho do Deus vivo não foi reconhecido que Jesus foi o Filho. É o Filho do Deus, representando a vontade do Pai no exercício da redenção da humanidade. Então, as chaves, a gente viu na semana passada, que significa o uso da autoridade pela igreja. Que torna a autoridade do céu visível diante de nós, visível na terra. Obviamente, igreja genuinamente cristã. Tá? Tome cuidado com isso, porque muitos falsos pastores utilizam essa prerrogativa de autoridade, de chave, para manipular, para dominar, para ganhar dinheiro, né? Principalmente igrejas de vertente neopentecostais, principalmente. Observou, pega o estatuto, o pastor é o dono da igreja, a sucessão familiar, pula fora, né? Vai usar a chave de maneira para ter o seu próprio reino. Então, reunindo os 3 recortes do texto de Mateus 16, Mateus 18 e Mateus 28, para ser uma igreja com a autoridade de Jesus, é necessário ser mais do que um. Porque o termo da palavra é uma reunião de pessoas, uma assembleia. Começa com 2 ou 3, obviamente, para fazer discípulos e ter mais. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente dizendo, eu sou a igreja. É um erro semântico, de significado, da palavra que Jesus citou. Né? Eclésia, é uma comunidade de pessoas. Então, ser mais do que um. Se 2 ou 3 concordarem, lá naquele processo de
tratamento entre os membros para liberar perdão e reconciliação, por exemplo. Para ser uma igreja com a autoridade de Jesus, tem que possuir uma profissão de fé. O que é profissão de fé? Proferir uma fé. E a fé proferida por Pedro, revelada pelo Pai, deve ser o fundamento de toda a igreja. Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se não tiver debaixo desse fundamento, essa igreja está complicada. É necessário pertencer a um grupo de pessoas que se relacionam. Por que eu não quero me relacionar? Porque se o próprio Deus esvaziou de todas as suas prerrogativas de privilégios divinos da sua glória para relacionar com seres humanos suados, e estamos em Marcos no capítulo 8, e por 2 vezes a gente já estudou que Jesus não tinha nem tempo para comer, porque ele estava se dedicando a pessoas. Então tem que pertencer a um grupo de pessoas que se relacionam. Nós não somos melhores do que Jesus, do que o Senhor da igreja. O servo não é maior do que o seu Senhor, ele já falou isso. Ele fala, minha eclésia, minha igreja, Mateus 16, 18. Fazer prestação de contas para ser uma igreja com a autoridade de Jesus. Prestar contas uns aos outros, está lá em Mateus capítulo 18, quando se chama para conversar, se tem alguém em falha. E a gente está numa geração que não quer prestar conta a ninguém, né? Tomar decisões difíceis em conjunto, objetivando manter a igreja identificável com Jesus, Mateus capítulo 18 e 17. Se ele não ouvir, leve-o à igreja. Leve a todos para tomar a decisão e para considerá-lo, se ele não quiser ser restaurado, a gentil e publicano, ou seja, não se converteu. Concordar em harmonia sobre qualquer coisa. Quando Jesus governa, não existe unanimidade burra. Nelson Rodrigues disse que toda unanimidade é burra, porque quando eu me torno unânime, eu deixo de pensar. O famoso Nelson Rodrigues. Mas sobre o governo de Jesus, se Jesus é o Senhor, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é Senhor, a unanimidade não está no que eu penso, a unanimidade está no que Ele decide, o que Ele pensa. Não se submeter a nenhum governo humano. Mateus 28 diz, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Igreja não deve se submeter a nenhum governo humano. Você não vai encontrar na igreja do Novo Testamento sendo submetida a nenhuma autoridade na terra. E a igreja também precisa enviar pessoas à missão. Para ser uma igreja com a autoridade de Jesus, nós somos enviados à missão. Ide fazei. E para lugares mais longe, a gente envia pessoas, a gente prepara e envia. E a igreja deve fazer isso. Deve se esforçar em fazer discípulos. E de fazer discípulos em todas as nações. Hoje o Pedro deu aula para os juniores, às 18 horas. O Pedro está fazendo discípulos. Está ensinando aí o Fernando e a Isabela, né? Fazer discípulos. Fazer discípulo não é só um incrédulo, que também a gente deve se aproximar e pregar para ele o Evangelho, ele crer e a gente ensiná-lo a servir Jesus, a seguir Jesus. Mas às vezes o irmão fraco na fé, o irmão que está passando por uma necessidade, ele precisa de um acompanhamento para continuar seguindo os passos de Jesus. Discípulo é aquele que segue os passos do Mestre e não os nossos passos, obviamente, por mais que a gente também tem que seguir os passos de Jesus. Igreja é batizar novos discípulos, ensinar a obedecer a Jesus, Mateus 28, 20, e participar da ceia do Senhor. Igreja, o pão único que liga muitos a um só corpo, é uma ordenança de Jesus, o batismo e a ceia do Senhor. 1 Coríntios 10, 17 diz que ele é o pão que liga muitos, que foi repartido e liga muitos a um só corpo. Então as nações da terra, irmãos, precisam ver o domínio do céu, a igreja funcionando dessa forma.
agente envolvido na igreja, dessa forma. As nações precisam ver isso, precisam ser abençoadas por estas situações aqui, por esses princípios aqui. Aí Pedro recebe a chave da autoridade. Posteriormente todos recebem, porque Jesus fala para Pedro primeiro, mas depois ele vocaciona todos, comissiona todos, caso profiram a mesma profissão: Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Lembra que Jesus também perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Aí no domingo retrasado, se Jesus é Senhor, a nossa vida é dele e não nossa. Os nossos planos passam por ele e não por nós. As nossas decisões e prioridades é de acordo com o reino dele e não com os nossos. Isso significa que ele é nosso Senhor. Se nossa prioridade de vida não for viver na embaixada, no reino de Deus como igreja, significa que ele não é o nosso Senhor. Não vai ter como encontrar nos evangelhos uma escapada para dizer que mesmo assim Jesus é o Senhor. Não é. Não é. Então as chaves podem ser portas abertas, com a autoridade da igreja, ou com a prerrogativa da igreja, portas fechadas, pessoas recebidas, ligadas no reino de Deus, os céus recebem, e desligada do reino dos céus, com base na confissão, na profissão de fé, e a gente julga o ensino, as declarações éticas, os padrões internos, as pessoas no recebimento, no afastamento da comunhão e na restauração à comunhão. A igreja tem essa autoridade dada por Jesus à sua igreja. Alguém escreveu um livro sensacional, As Chaves do Reino, Jonathan Lima. Eu convido você a comprar esse livro. Esse livro é maravilhoso. As chaves estabelecem coisas em nome de Deus, são como uma procuração. Procuração só vai funcionar se Jesus for o Senhor, a gente considerar como coletividade de igreja o Cristo e o Filho do Deus vivo. As chaves servem para manter a vida na comunidade, sem arrependimento e fé. Dentro da nossa comunidade, não vai haver governo do reino, vai ser um desgoverno. Então, por exemplo, João capítulo 20 é um texto difícil de engolir. João 20, 23 diz: se vocês perdoarem o pecado de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Esse versículo aqui é difícil de engolir. Como assim, igreja, perdoar o meu pecado, para o céu confirmar esse perdão? Difícil de engolir nessa era, tá? Mas é isso que Jesus disse. Se a gente não gostar, converse com Jesus e tenta perguntar o porquê. Mas foi isso que ele falou. 2 ou 3 em harmonia podem se reunir para ligar. Jesus quem disse isso? Para desligar, orar a respeito de qualquer coisa, na certeza que o Pai os ouvirá, porque Cristo está presente e lhes concedeu autoridade. Estarei presente vocês estão sob minha procuração. Minha procuração, porque a profissão de fé está: Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então tem uma frase que os céus ouvem a igreja e toda a terra deveria levar isso em consideração. A igreja verdadeira. Agora, uma pergunta que foi feita na semana passada: e dentro da igreja, quem são os responsáveis pelo uso das chaves que Deus dá? Quem é o responsável? É o pastor? É o presbitério? Aí, o que Pedro nos ensina? Não sei se eu coloquei aqui. Coloquei. Vós sois geração eleita. 1 de Pedro 2,9. Sacerdócio real. Reis e sacerdócio. A nação santa. O povo adquirido. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, coletivo. Vós sois sacerdócio reais. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento tinha 2 figuras: sacerdote, que cuidava da celebração, do culto, do sacrifício, da organização, da liturgia,
E os reis que cuidavam das fronteiras, da expansão, da proteção. Aí vem o apóstolo Pedro, que treinou com Jesus, fez o seminário com Jesus. Ele diz: vós sois uma nação separada. Ou seja, não é mais Israel no seu contexto geográfico, é no mundo inteiro, para abençoar todas as nações. Agora, vocês como coletividade, vocês agora ocupam função de sacerdotal, de cuidar da casa, de cuidar da celebração, de cuidar da liturgia, das orações, de cuidar do culto, mas vocês também são reis, porque a expansão está com vocês, a proteção está com vocês. Acabou aquela figura de um rei, governante um território, acabou aquela figura sacerdotal única. Todos nós agora somos sacerdotes. A gente então cuida da igreja, do culto, da celebração, da ordem. A gente cuida da expansão, a gente cuida da proteção. E aí criou-se uma cultura no mundo, mas principalmente no Brasil, né, uma cultura de produzir crentes descompromissados com a preservação da igreja, com o cuidado da igreja. O problema é do pastor, o problema é do presbitério. Não tem nada a ver, não me envolvo com isso. Mas o que está escrito aqui? A gente é um povo com funções sacerdotais, reinado. Participo quando puder. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. O problema é da liderança. O culto é de responsabilidade de quem ministra. Não gosto de participar de decisões. Não quero me envolver. Nada está me agradando, né? Ou seja, tem muita gente com síndrome de cliente de culto, cliente de celebração. Existe essa cultura ruim, né, de cliente. O culto tem que o agradar. Mas se no momento, eu certa vez falei com uma pessoa assim: você está muito afastado, você não está participante, o que está acontecendo? E na conversa o ambiente não estava legal, no físico. Aí eu disse para essa pessoa: procure então uma outra igreja, procure um outro lugar para você se sentir bem. Porque de fato talvez a cultura é um pouco diferente, a gente não se adapta. Mas a gente não pode ficar fora da celebração, a gente não pode ficar fora da nação, a gente não pode ficar fora do povo, a gente não pode ficar fora daqueles itens lá que se resume em Mateus capítulo 16, capítulo 18 e 28. E daí, onde a gente precisa se arrepender. O que é arrependimento? Girar e voltar para o Senhor. É conversão. Que ponto a gente precisa se arrepender? Isso é uma base para a gente continuar hoje. Como usar as chaves do reino, agora fora. A gente viu como usar dentro. Agora como usar as chaves do reino no mundo fora. Mateus 16, 18 e 28 nos dá fortes bases das chaves do reino no mundo. Como utilizar as chaves do reino no mundo. Vamos lá. Primeiramente, a gente deve partir do seguinte princípio: que toda política humana envolve três partes. A primeira parte é um governado humano. Eu e você somos governados. Um ser humano governado. A gente está sob governo. A segunda parte, a gente está... existe o governante humano. Então existe o governado e existe o governante humano. É a segunda parte. A terceira parte, existe o governante divino no mundo. Então, o governado, que somos nós, o governante, que a gente presta conta e vive debaixo da autoridade dele, e existe um governante divino que está acima de todos os governantes. Tem uma frase, a política judaica, esse livro diz assim: o universo e todas as suas partes
estão sob a soberania divina. E, portanto, todas as instituições humanas têm apenas autoridade e poderes delegados. Qualquer instituição humana ela usa autoridade delegada. Ela não vai além do que ela pode ir. Por exemplo, Daniel 4, que eu amo Daniel 4. Quando Nabucodonosor se achava o cara, teve um sonho, e na interpretação do sonho, leia em casa, que a gente não tem muito tempo, Daniel interpreta o sonho e diz assim, ó, você, Nabucodonosor, será expulso do convívio humano. Daniel 4,32, viverá nos campos como animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E de fato aconteceu. Quando Daniel acabou de falar, ele já desenvolve, dizem hoje, que é a licantropia, a chamada doença do lobisomem, fica todo peludo e se comportando como um animal. Eu pesquisei por essa foto, encontrei uma, é horrível como a pessoa fica. Até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Daniel capítulo 4, 32. Romanos 13, capítulo 4. Então tem o governado nós, o governante e o governo de Deus. 3. Romanos 13, capítulo 4 diz assim, ó, as autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm um papel de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Então o sistema de autoridade, eu não estou falando do nome autoridade, o nome da pessoa, mas é um sistema de autoridade, é para que tenha um mínimo de condições de vida na Terra. Aí a gente vê os governos federal, estadual e municipal, por exemplo, um subordinado ao outro, mas existe o governo divino soberano sobre todos. Atos capítulo 17, que eu acho maravilhoso, está aqui, ó, diz assim, ó, de um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam onde ele definiu onde se estabeleceriam e por quanto tempo. O seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E se esse texto aqui já pega que qualquer tipo de autoridade de governo está vivendo nele, está se movendo nele, e existe por causa dele. Explica tudo o que a gente já falou até aqui. Ah, mas o povo não conhece a Deus. Qualquer povo tem condição de obedecer aos princípios básicos de Deus. Quando em Gênesis 20 Abraão tinha medo de Sara ser tomada e ele ser morto, porque ela era bonita, ele falava que Sara era sua irmã. Aí Abimeleque, ele viu Sara, achou bonita, a irmã, pega para mim. Pegou. E Abraão deixou. Aí o Senhor aparece para ele assim, ó, hoje você vai morrer pelo que você fez, a não ser que você devolva a mulher de Abraão. Aí ele fala assim, né? Senhor, vai castigar uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse, ela é minha irmã? Ela própria afirmou, sim, ele é meu irmão? Eles eram meio irmãos, né? Agi com total inocência, minhas mãos estão limpas. Aí no sonho Deus respondeu, eu sei que você é inocente, por isso eu impedi de você tocar nela. Não deixei que você tocasse. Devolva a mulher ao marido dela. Ele orará por você, pois é profeta, e você viverá. Mas se você não devolver, esteja certo que você e todo o seu povo vai morrer. Ou seja, governo de Deus sobre os povos. Governo de Deus. Governo de Deus. A gente está querendo uma base, gente, uma base, para a gente entender o uso das chaves fora. Salmo capítulo 96, Salmo número 96, porque Salmo não é capítulo, né? Versículo 10 diz assim, digam entre as nações, o Senhor reina.
Diga para todas as nações: o Senhor reina. Então, ao reino, aquele que é súdito, existe os que governam, e existe Deus que governa sobre todos. Uma série de registros nas Escrituras esclarecem que confiança política em homens como um assunto espiritual. Se você confia mais em homens, nos governos humanos, é espiritual, porque você está desprezando o governo supremo de Cristo. Primeiro livro de Samuel, Samuel ficou chateado que o povo de Israel não queria mais. Samuel ficou chateado porque o povo não queria mais ser liderado por um juiz, que era o Samuel. Aí ele ficou muito triste. O povo de Israel queria governos semelhantes aos das outras nações, um rei. Aí o Senhor vira assim: não é você que eles estão rejeitando a mim. É espiritual. É espiritual. Então, as atividades espirituais de Deus, elas também são políticas, porque estão debaixo do seu governo e das suas leis. Agora, como utilizarmos as chaves do reino no mundo? Aí vamos lá, já está começando a apertar. Essa frase aqui, de Jonathan Lima, no livro As Chaves do Reino, diz assim: as convicções políticas e culturais das pessoas sempre têm raízes em suas concepções de quem ou o que merece ser adorado. Convicção política, convicção cultural das pessoas tem raízes nas concepções de quem e o que merece ser adorado. Após a queda, irmãos, o Deus Criador se esforçou para tornar novamente o seu governo visível, por meio das alianças com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, e a nova aliança com a vinda de Jesus Cristo. Com a vinda de Cristo, o Senhor mostrou ao mundo com quem se parece o rei humano perfeito. Cristo é uma demonstração ao mundo de um rei humano perfeito. Por meio da nova aliança, do Novo Testamento, que eu e você estamos debaixo, foi manifestado o governo de Deus prometido profeticamente, e a salvar o seu povo. Ou seja, nós que somos a igreja, ele cumpre as promessas proféticas. E quais são elas? Quando eu e você estamos como igreja diante de um rei, um governante que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que é o Senhor, as promessas que se cumprem são essas: todas as nações pertencem a ele. Lembra de Abraão? Por meio de você, pela sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. E Jesus, em Mateus 28, idem a todas as nações. Igreja, embaixada, representando o meu reino, em todas as nações políticas, levem a política do meu reino. Idem. Todas as nações pertencem a ele. Os súditos rebeldes, os cidadãos, eles podem ser perdoados por meio da aliança de sangue. Essa é a mensagem. A igreja de Jesus deve chegar para todos os cidadãos: vocês podem ser perdoados pelos seus pecados. E o governo superior de Cristo, em qual todos os governantes dessa terra estão sujeitos a ele, que um dia esses governantes que vocês celebram, veneram, adoram, esses governantes também prestarão contas e ao juiz. Vocês, súditos rebeldes dessas nações contra Deus, rebeldes contra Deus, vocês podem ser perdoados, porque é uma nova aliança para você. Os cidadãos do reino desse mundo, dos reinos desse mundo, passam a estar o quê? Sob o governo de Cristo agora. Aqueles que crerem estão agora debaixo do governo de Cristo, de obediência a Cristo. E para mostrar ao mundo, com o dever de mostrar ao mundo por meio do perdão, esses cidadãos agora que foram perdoados, eles vão oferecer perdão ao mundo. Por meio do perdão, eles vão exercer retidão, a justiça,
do Pai Celestial em sua vida política coletiva, em sua vida na sociedade, e as nações vão olhar essa mensagem. Vocês podem receber perdão pelos seus pecados. Olha como a gente pratica a justiça, a retidão, a misericórdia. Vocês podem receber perdão. E aí, como a igreja pode fazer isso? Sendo capacitada pelo poder do Espírito Santo. Somente pela capacidade do Espírito Santo. O que me fez lembrar, quando a gente olha isso aqui, o cumprimento das promessas proféticas, a igreja poderia ser mais resiliente, ser mais madura, quando eu digo de uma maneira geral. Quem viu aí a abertura da Olimpíada? Está rolando um bafafá danado do que aconteceu. Né? Viu na internet? Pastores, padres, políticos estão fazendo posts reclamando, pedindo perdão por isso aqui, pedindo que a França deveria pedir perdão por causa disso aqui. Acima existe uma mesa semelhante à mesa da ceia. Embaixo é o quadro, tá? Um quadro famoso da ceia de Jesus, um quadro antigo famoso. Em cima, só para comparar, em cima foi o que aconteceu na abertura da Olimpíada. Uma mesa, ali está cheio de drag queens, simulando ali uma ceia. Foi visto aquilo como uma ofensa, uma profanação. De fato é uma profanação. Quando você usa algo que é por um motivo e usa para outro, significa profanação. Aí tem pastores estando assim: a França deveria pedir perdão aos cristãos pelo que fez. Tem gente postando assim que dá vontade de ser Pedro nessa hora e passar a espada em todo mundo, né? Eu li isso. Mas eu sou contido. Alguém escreveu: eu sou contido. Revolta, ira, vídeos. YouTube está lotado de vídeos de gente famosa irada com o que aconteceu. Aí foram perguntar o diretor artístico da cerimônia dos Jogos Olímpicos. E não foi só esse fato não, teve várias apologias utilizando os temas da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, por exemplo, igualdade de pessoas, os chamados minorias, né? O diretor da cerimônia de abertura, Thomas Joly, ele negou ter zombado da última ceia. Foi o que eu pesquisei. E dos evangelhos em um dos momentos do espetáculo, que é esse aqui. Porque ele foi criticado pelos políticos, pelo episcopado católico e pelos evangélicos. Aí ele diz assim, a sua defesa: nunca encontrará da minha parte nenhum desejo de zombar, de denegrir nada. Eu quis fazer uma cerimônia que reparasse, que reconciliasse. Vamos supor que esse diretor artístico, ele está certo, ele está falando a verdade, melhor dizendo. Quando ele coloca os drag queens ali numa mesa simulando a ceia, a Santa Ceia, quando ele fala: eu quis fazer uma cerimônia que reparasse, como se essas pessoas fossem oprimidas, afastadas do reino, aí ele fala que reconciliasse essas pessoas. Aí ele diz assim: também que reafirmasse os valores da nossa república, que é baseado na Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Ofendeu muita gente. Ofendeu a muita gente. Quando ele fala reparasse, eu queria que fosse uma reparação, há uma reconciliação. Ele quer dizer que essas pessoas, no estado que elas estão, elas deveriam ser incluídas na mesa de Jesus. O que a religião
não permite. Obviamente, ele não entendeu o significado do sacrifício de Jesus. Como assim? Eu vou dizer para vocês que essa imagem não me ofendeu. E talvez você vai se escandalizar comigo. Mas essa imagem não me ofendeu. Por que ela não me ofendeu? A gente não deveria se ofender por eles não entenderem a ceia antes do sacrifício de Jesus. Eles não entenderam. A última ceia de Jesus, ela caracteriza a verdadeira liberdade. Quando Jesus fez a vontade do Pai, mesmo sob dor, sob renúncia. A verdadeira liberdade está sob renúncia à minha própria vontade. A ceia de Jesus ensina isso. Eu estou comendo antes do seu sacrifício. Eu estou renunciando à minha vontade, mesmo sob dor, porque é um propósito maior. A ceia de Jesus ensina isso. A última ceia de Jesus, ela caracteriza também pela igualdade, a verdadeira igualdade de Jesus com o Pai, mas em submissão funcional. Igualdade, mas mesmo em submissão, em funcionalidade de papéis, em obediência. A última ceia de Jesus, ela caracteriza a verdadeira fraternidade. O lema da Revolução Francesa é igualdade, fraternidade e liberdade. A ceia de Jesus, liberdade para fazer a vontade do Pai, mesmo sob dor e mesmo contra a minha vontade. Ele fez e obedeceu. Igualdade de Jesus com o Pai, mas submissão funcional e missional. Fraternidade da Trindade reconciliando o mundo rebelde a Deus por meio de Jesus. Fraternidade. Você quer ver maior fraternidade? É quando a gente se torna irmãos de Cristo, o nosso grande irmão. A gente, eu entendo que eu não me ofendo porque eles não sabem o que fazem. Eles não conhecem essa mensagem. A gente deveria se ofender porque a gente não ora por essas pessoas. A gente deveria se ofender porque a gente não prega o significado da ceia para essas pessoas. A gente deveria se ofender por causa disso. Porque a nossa geração está recebendo a nossa mensagem do que significa tudo isso. A gente está chateado por essa profanação. É uma profanação. Profanar é utilizar de uma maneira que não era para ser feito, equivocada. Agora, existiu maior profanação do que quando tocado fisicamente em Deus? Existe uma profanação muito maior quando tocaram naquele que é santo. No processo da crucificação, tocaram em Deus. O texto dos evangelhos diz que deixaram Jesus, tirado a roupa de Jesus e deixaram ele só com a capa. Imagine Jesus sem roupa e só com uma capa, nu e só com uma capa. Fizeram isso com Jesus. Os soldados fizeram isso. E enquanto Jesus estava só com a capa, eles zombando dele, você é rei? Pegaram o caniço que deram para ele como cetro de rei e bateram na cabeça dele. Existe profanação maior do que isso? Cuspiram no rosto de Jesus. Tocaram no Deus físico. Essa profanação é absurda. E o que Jesus disse sobre isso? O que Jesus disse sobre isso? Lucas capítulo 23, 34, Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Por que eu como igreja, a gente como igreja, vai demonstrar fragilidade de ficar irritadinho, gritando nas redes sociais? Tem um que gravou um vídeo que só faltava xingar, sendo que o Deus físico
foi profanado dessa forma que eu citei aqui, que está nos evangelhos, e lá do alto, injustiçado, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Daí o uso das chaves da igreja deveria ser o seguinte: a igreja deveria trabalhar na autoridade dada pelos céus e orar, trabalhar e orar pelas famílias da terra. A igreja deveria pensar nas famílias da terra, trabalhar pelas famílias da terra e orar a liberdade, para liberdade, igualdade e fraternidade serem entendidas dessa forma, e não conforme o sangue derramado na Revolução Francesa, que foi mostrado, encenado de uma maneira absurda, assim, de tecnologia, o sangue saindo pelos castelos. Trabalhar e orar pela família da igreja, para trabalhar e orar pelas famílias da terra. Uso das chaves, a igreja deveria trabalhar e orar pelo governo, pelos governos. Trabalhar e orar pelos governos. A igreja, no uso da chave da sua autoridade, ela deve ser ou não ser um inconveniente político. Como assim não ser? Não ser é quando o que está acontecendo no momento não ofende, não agride a fé ou a soberania daquele que tudo reina. Ela deve ser ou não ser um inconveniente político, mas, porém sem usar. Se for inconveniente político, a igreja deve usar a autoridade sem uso da espada ou de qualquer ideologia política como uma bengala de apoio. Paulo, irmãos, foi absolvido por não ter cometido crime algum no Império Romano. Ele foi absolvido. Ele teve que prestar conta. Se fez a sua defesa, foi absolvido. Mas Paulo abalou o mercado de idolatria em Éfeso. Quando ele pregou, as pessoas se converteram e queimaram os livros das bruxarias em Atos capítulo 19, e gerou tumulto social. Mexeu com a economia da época. Mexeu com a economia. Então a igreja deve ser ou não ser, dependente das circunstâncias, utilizando a sua autoridade para ser um inconveniente político. O pastor Martin Luther King, é isso mesmo? Eu confundi os nomes aqui. Foi um inconveniente político da época. Ele e a sua igreja, contra a opressão racista da época. Agora, Jesus não nos orientou a desafiarmos os poderes políticos com armas, com ira, com ódio, com guerra, mas sim a confrontarmos os ídolos falsos, os falsos deuses que sustentam todos os governos e mercados desse mundo. Estão sustentados por seus ídolos e seus deuses falsos, todos. Toda a ideologia está sustentada por seus ídolos e pelos seus deuses falsos. E nenhum governo está livre de seus ídolos. Então as igrejas que pregam o evangelho sempre vão representar uma ameaça a qualquer tipo de governo, a não ser que ela esteja acochambrada com esse tipo de governo para ganhar dinheiro ou ganhar descontos de impostos. Não é guerra, irmãos, contra a carne e contra a sangue, não é guerra, não é ódio. A gente já viu aqui que o cumprimento das promessas proféticas de Jesus é os cidadãos que são salvos no reino de Deus, que estão espalhados por todas as nações da terra, eles vão agora administrar possibilidade de perdão para todos, que há uma nova aliança de sangue de Jesus. Como que eu vou exercer a promessa profética de perdão para todos debaixo de uma nova aliança, sendo que eu estou com ódio, eu estou com raiva e quero que eles morram? Não é guerra contra a carne, não é contra o sangue. A igreja é uma ameaça invisível aos reinos desse mundo, porque silenciosamente na pregação do evangelho,
ela tem a chave para corroer as fundações até que o ídolo caia. O ídolo do mercado, o ídolo das ideologias quaisquer, o ídolo de todas. Houve tumulto em Éfeso por causa da igreja. Mexeu com a economia, abandonaram os seus ídolos. Jesus é uma ameaça aos deuses das nações, irmãos. Jesus é ameaça aos deuses que estão imperando no Brasil. Jesus é uma ameaça. A igreja, no uso das chaves, ela deve ter tolerância religiosa. O Estado é laico. Significa que ele não é governado por nenhuma religião. Mas aquela religião que coloca a vida humana em risco, ela deve ser combatida. Porque Cristo é a vida. Ele é a Zoe, conforme está lá na apresentação pelo apóstolo João, vida. A igreja deve rejeitar o controle do Estado. Já estou terminando. Quando mesmo desejar fazer uso das chaves de Cristo para estabelecer controle sobre a igreja, ou regular a igreja, ou sentar no trono que é de Cristo. A igreja não deve permitir o controle do Estado e nem de político algum sentando no trono que é de Cristo. E a igreja, por último, deve falar a verdade com fidelidade a Cristo e não a ideologias políticas. Fidelidade a Cristo e ao seu evangelho, como profetas e sacerdotes, sabendo da possibilidade de ser lançado aos leões a qualquer momento, sem fazer acordo nenhum. Conclusão: existe o governo humano, existe o governado humano, que somos eu e você. Existe o governante humano, que é o nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente. E existe um governante divino, que é o Senhor de todas as nações. A igreja, eu e você, somos uma agência de reconciliação, dizendo para o mundo, para as nações, para o prefeito, para o presidente: arrependam-se, há perdão para vocês, vocês prestarão contas pelos atos de injustiça de vocês. Existe um rei das nações, existe um governante das nações, existe um governo, existe um Senhor, a terra foi dada a ele. Aí Salmo capítulo 2. Você tem dúvida? Eu já fiz uma base muito grande de que o Senhor governa as nações. Os poderes políticos das nações são temporais, estão e vão até onde ele permite. Salmo capítulo 2, para a gente encerrar. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão, eles dizem. Aquele que governa dos céus ri. O Senhor zomba deles. Aquele que governa dos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com a sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu reino no trono em Sião e meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Esse aqui é um salmo messiânico. Você as quebrará, as nações, com seu cetro de ferro, as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes. Essa é a mensagem da igreja para a política. Reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois a sua ira se acende no instante. Felizes, porém, são os que nele se refugiam.
salmo que é um dos salmos messiânicos, além de vários salmos que citaram até mesmo as particularidades da crucificação de Jesus. Salmo 2 é um salmo messiânico. As nações foram dadas a Cristo. A igreja está espalhada pelas nações. Nós, como igreja, o que nós temos feito? Como que a gente reconhece como governado? Olha para os governantes, entende que as nações estão sob um governo do Altíssimo. Os céus reinam, o domínio está sobre ele. Qual a mensagem que nós, igreja, a gente passa para dentro nas chaves do reino? Onde a gente precisa se converter, mudar, melhorar, para a nossa profissão de fé ser verdadeira? Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa profissão de fé é muito forte. Ela só vai ser verdadeira se Jesus for o Senhor, se você entender que Ele é como Cristo, o Messias, o enviado, o Filho do Deus vivo. Ele é Senhor. É a sua prioridade. Olhando para fora, nós como igreja, como é que a gente utiliza as chaves do reino do céu para abençoar o mundo? Para anunciar às nações que existe aquele que reina sobre tudo e todos prestarão contas. Como nós estamos nos movimentando para abençoar as famílias da terra? E como nós estamos passando a mensagem para esse grupo de pessoas que estão em cima, para que eles vejam Jesus. A gente virou especialista em comentar Instagram e Twitter. A gente se acovarda. É mais fácil odiar essas pessoas e desejar que todos vão para o inferno do que servir a Deus ao ponto de investir oração, recursos, estudo para dialogar com essas pessoas. É mais fácil amaldiçoá-las e desejar matá-las. Mas aquele que recebeu toda a profanação, ficou nu e com uma capa e com um cetro de madeira, uma vara de cetro, para ser zombado, xingado e tocado, esbofeteado, pegaram o cetro e deram paulada na cabeça dele. Isso é uma profanação absurda. Ele lá da cruz, ele olha para essa galera, os pecadores que fizeram isso, que o profanaram. Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É preciso ter coragem, é preciso ter misericórdia, é preciso ter o coração de Jesus para a gente anunciar a verdade, orar por essas pessoas, sair dos nossos reininhos particulares, das nossas prioridades e se envolver mais com a igreja, com o seu reino, com capacidade de ensinar, fazer discípulos, ensine-os a obedecer. Ide sob a minha procuração, sob a minha chave de autoridade. A gente precisa melhorar. Que Deus tenha misericórdia de nós. No dia que a gente estiver de frente para Ele, a gente seja chamado de servo fiel. Entre no descanso do seu Senhor. Você ouviria isso? Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, o Senhor da igreja, aquele que foi profanado, zombado do seu reinado, Senhor, te deixaram nu, te colocaram uma capa simulando um rei, uma coroa de espinho, te deram um cetro fajuto. Que profanação! Utilizaram o seu corpo
de uma maneira que não era para ser utilizado, profanaram, Senhor. Te deram paulada, te cuspiram. A Deus, e o Senhor instituiu, o Senhor morreu por nós, todos nós estaríamos perdidos. Instituiu sua igreja, instituiu um povo, deu autoridade a esse povo, para a governança interna, os céus confirmariam, para a governança externa, expansão do seu reino, confrontação e anúncio de que o Senhor reina. O Senhor ressuscitou. O Senhor disse para a sua igreja na grande comissão de Mateus 28, todo o poder e autoridade foi me dado no céu e na terra. Deus, perdoa-nos quando a gente não enxerga isso. A gente não enxerga às vezes, porque a gente está perdido em nossos compromissos, buscas vazias, prioridades. Perdoa-nos, Senhor. Deus, não permita que a gente seja reprovado por Senhor naquele dia. Que a gente ouça, venha servo bom e fiel, entre no descanso do seu Senhor. Deus, me perdoa, que muitas vezes eu não te coloquei como Senhor na minha vida. Deus, dai-nos amor à tua igreja, no serviço, na comunhão, na conciliação, na membresia, no fazer discípulos, no tomar decisões, no estar junto. Deus, por favor, misericórdia, Senhor, misericórdia. O Senhor morreu pela sua igreja, misericórdia de nós. Torne-nos crentes que amam a sua igreja, Senhor, por favor. Ajude-nos a levar essa mensagem. Dá-nos poder, Espírito Santo, para vivermos como servos de Jesus, amando a sua igreja. Dá-nos representatividade, Senhor, mas representatividade não com armas, Senhor, mas representatividade com poder, com amor, com compaixão, com autoridade dada pelos céus e não com autoridade política, Senhor. Por favor. Por favor, Senhor, amadureça-nos. E eu oro, Senhor, por todos os perdidos que convivem próximo de nós e a gente não anuncia a salvação. Eu oro, Senhor, por essas pessoas que estiveram na abertura da Olimpíada e profanaram o significado, porque eles não sabem quem é o Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Converta cada um que está ali, que eles testemunhem a transformação de Jesus na vida deles. Deus, que haja testemunho no meio de nós, de anúncio do Evangelho e transformação de famílias, transformação de governos, de instituições, a gente levando a beleza, sendo sal e luz do mundo, Senhor. Por favor. Essa é a minha oração, me ajude a ser um crente melhor. Que eu nunca venha descansar, e que a minha pregação seja praticada também, Senhor, assim como todos nós iremos praticar a Tua Palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó teu Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver. Bem
me enche da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tu sabes de mim quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar